sentido em relação a como Outra tudo questão isso é super tratado com mandou tanta R$ 5 leviandade. Essas informações não foram vazadas, a confirmação que o próprio governo liberou. E quem garante que não tiraram pessoas dessa lista? Ou Sim, sem situações dúvida. que não quisessem que viesse à tona. Sem dúvida. Só liberaram o que Sem fizeram dúvida. questão que os gados soubessem. Sem dúvida, irmão, sem dúvida. Por isso que eu falo, é vazado entre aspas. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Sendo divulgados e são realmente esclarecedores, mostrando-nos como o poder funciona. Portanto, apresentarei uma visão geral estrutural do que esses e-mails nos revelam. Bem, a primeira coisa que isso nos revela é que todas essas pessoas no poder, a elite, são todas amigas umas das outras. Então, em público, sabe, os democratas e os republicanos podem ser assim, Assinei o privacy brigando do entre Cadala si, Pelas, mas na realidade mandou eles frequentam as mesmas escolas. Já Xandão, começou com a primeira eu gostaria de pedrada. convidar você a Já gravar gostei, já. vídeos no Viu as coisas sobre Bitcoin na lista do Epstein? Negativo, irmão. Manda pra mim aí. Elas vão às mesmas festas, são apenas amigos. Então, o que você está vendo em público é mais ou menos uma luta política em público. É tudo, Bom dia, tudo super. falso. Reagir É como a luta esse livre. vídeo É tipo um desse reality show. senhorzinho Bazê de Essa elite é Lutanotes toda amiga 2 entre si, pontos isso é o barra principal. barra. A segunda coisa que notamos sobre os e-mails da UM é a maneira displicente como a elite age. Eles acham que são superiores a todos os outros, acham que são intocáveis. É o que eu tava falando aqui agora. É exatamente como eles são, como eles se comportam, eles pensam isso. Eles veem o mundo como lixo e que todo mundo tá aqui para serem escravos e servos deles. Só. Então simplesmente falam o que pensam sem restrições. Tá nem aí. Sabe, quero dizer, isso Jeffrey aí. Epstein, ele estava usando o Gmail para fazer todas essas comunicações confidenciais, não havia absolutamente nenhuma operação, nenhuma segurança operacional. Bem, Vini ele não Olha se isso. importava mandou muito R$ porque 5. acreditava ser intocável. Fala, Olha Peter. isso. Oh, o cara usava Gmail. Que tem no Netflix. Fiquei Gmail. impressionado com tanta informação completa que eles mostraram. Isso. Essas edits que aparecem no Isso TikTok faz só a todo ponta do sentido. iceberg. Porque quem manda Vale nessas a pena plataformas assistir o aí, depoimento quem das vocês vítimas. acham que é? Quem que tá por trás de tudo isso daí, esse controle? Então o cara achava, vou usar isso aqui, foda-se. Eu sou amigo dos caras. Bitcoin mandou R$5. Xandão, E é onde assim que posso a elite comprar pensa Bitcoin e se mesmo comporta. sendo menor Eles de vivem em uma idade, bolha, tirando o acham que mercado controlam Bitcoin? o mundo e que são Bibical. intocáveis. Então é isso que vamos fazer. Eles podem fazer o que quiserem. E tudo o que importa Já é vou ver os permanecer pics dentro que vocês dessa estão bolha, mandando, ficar rapaziada. próximos uns dos outros. A terceira coisa que vou dizer é que Monte esses do e-mails Chucrão, não Dom nos Botão mostram, mandou mas podemos R$ supor 5. que existem muitos Chucrão, níveis por de que você dá networking mod entre a aleatória, elite. amigo? Então Jeffrey Epstein, por que ele era Sobra tão nada. da elite? Bem, em primeiro lugar, ele era simplesmente um cara simpático que fazia muito networking e conseguia reunir a elite. Mas se você for à ilha Epstein, vai perceber que há um templo lá que parece quase projetado para sacrifícios ritualísticos. Pelo que pesquisei e descobri, a forma como a elite Mandou se R$ mantém 5. unida é através de Xandão, eu rituais, vi que você rituais é muito forte mesmo e eu Vai gostaria se fuder, de Tadala, convidar você sucumbido. para ver que tem Sociedades mais força secretas. um ao Por quê? outro e em Se Fábio você faz parte gostaria da de elite, convidar seu maior tu a vir problema é gravar confiança. comigo e mais um Como cara você no pode meu confiar privacy se aquela fazer pessoa não está nessa luta política? E a resposta é, Você precisa corromper ela. bem, vocês se chantageiam, certo? Então vocês cometem atos juntos que seriam considerados tabus, Bail do tem uma incluindo carga sexo. na cara do gado. O Epstein usava o Bail até eu, quando era adolescente, apagava o histórico do Safari depois de ver aquele e o Epstein usava o Bail. Que merda, mano. Nas gravações aparece o Kaito sendo estomopado. Mas eu falei já pra vocês aqui nessa live, vocês já aprenderam também, quem não sabia, isso não é novidade pra ninguém, que é minimamente lúcido, que as redes sociais, as principais, são Luta controladas. Basílio mandou R$5. Salve, Certo. super, reaja a Google, YouTube, tudo. Moleque, estopou É? outro. São os mesmos caras que controlam tudo isso. Então, o Epstein, na cabeça dele, não poderia dar problema, porque ele estava usando simplesmente uma tecnologia dos amiguinhos dele. Como que ia dar problema? Não ia. Mas foi burrice da parte dele. Foi uma negligência, óbvio. Porque não interessa que é amiguinho seu. Ninguém sabe se aquilo lá não vai vazar. E sempre vaza. De modo proposital, inclusive. Porque eles mesmos fazem com que vaze tudo isso daí. Então nisso daí o Epstein foi burro. Ele pensou realmente que era intocável, que ele era, sei lá. Ele pensou que ele fazia tanta parte da patotinha lá dos caras que ele podia fazer qualquer coisa. Tava tudo certo. Tá aí, ó. Não adianta, irmão. Não adianta. Quero dizer, há muitas transgressões que você pode cometer. E quanto mais transgressões você comete,
mais coesa a elite se torna. Vai ter premonição Então, 6 hoje, Xande? infelizmente, Vamos! se investigar mais a fundo Super o caso Cine. de Jeffrey Epstein, o que vai... Acha mesmo que ele morreu? Acho que não, irmão. Depois do vídeo que eu vi ontem lá naquele canal do cara lá, a teoria do cara é muito boa, viu? Pra sustentar que o Epstein tá vivo, cara. Se aquela filmagem lá do drone for realmente verdadeira, tem uma chance gigante dele tá vivo mesmo. encontrar é muita Pra mim tá vivo mesmo. Dia super. transgressão, tanto Cara, sexual quanto agradecer muito a violenta você. Eu também, acredito mais que esteja vivo do que morto. Cara, rompendo tabus sociais. Quero dizer, como o público, o que realmente é surpreendente no caso Jeffrey Epstein é que, aos poucos, o funcionamento interno da elite está sendo revelado. Para o público, e todas essas teorias da conspiração... Vocês sabem por que Vocês entendem por que isso está acontecendo? Por que eles mesmos revelam seus planos? Por que eles mesmos colocam fantoches? Por que essas coisas vêm à tona? A ideia de... Porque muitas pessoas podem pensar assim, Super, mas por que eles mesmos denunciam os seus fantoches, os seus esquemas e etc? Eles precisam gerar um caos. É a nova ordem. Eles precisam fazer uma espécie de psicologia reversa no seu pensamento. A gadaiada não enxerga essa situação com os olhos que nós aqui da live enxergamos. Aqui tem muita gente desperta, aqui vocês estão escutando o que eu tô falando pra vocês. É outra história, nós reagimos a pessoas lúcidas, a gadaiada não. Isso vai gerar uma perturbação, uma desordem mundial. E a partir dessa desordem eles vão fazer o quê? Virão com a solução. Tá entendendo? Então eles precisam criar um cenário desgraçado e satânico e depois revelar, da forma deles. São que antes acreditávamos que não poderiam ser verdade, incluindo a de que toda a elite americana é apenas um bando de pedófilos. É isso aí, Matheus. Dividir pra conquistar. Sempre. E isso marca um ponto de virada radical. Já vejo aí, irmão. Terminar de reagir isso aqui, eu já vejo. É isso mesmo. Ótima observação. Terminando esse vídeo, eu vou ver os pics. Nesse sentido, em relação a como tudo isso é tratado com tanta leviandade. Essas informações não foram vazadas, a confirmação que o próprio governo liberou. E quem garante que não tiraram pessoas dessa lista? Ou Sim, situações que não quisessem que viesse à tona. Sem dúvida. Só liberaram o que fizeram questão que os gados soubessem. Sem dúvida, irmão. Sem dúvida. Por isso que eu falo, é vazado entre aspas. Tudo premeditado. Eles mostram do jeito deles. Claro. E sabe, tem esse e-mail que é um dos e-mails mais recentes que tem circulado. O que é tão incrível sobre eles é que quanto mais eles são divulgados... É capaz de Epstein tá vendo a live ainda, esse corno. Ô Epstein, aqui pro seu, ó. Seu filho de uma cadela. Eu sei que seus amigos são dono da porra toda, ó. Toma aqui pra todos vocês, ó. Peguem todos no meu saco. Aqui quem fala é o último herói da Terra, Super Xandão. Sorte suas que eu não sou presidente, senão eu ia caçar um por um. Forma tão sensacionalista, mais descobrimos. E aqui está um entre Epstein e seu, entre o irmão de Epstein, Mark. Sabe como você está? Você tá maluco? Como você está? O que o seu amigo Donald Trump está aprontando agora? Mark Epstein. O Donald Trump foi um aí que foi tirado aí dos arquivos. Tiraram bastante coisa dele, né? Mandou R$5. Enquanto isso, o inteligentista... Quem diz ou ele diz tudo certo, Bannon está comigo. Então, Steve Bannon. Aí Mark diz, pergunta pra ele se o Putin tem as fotos do Trump fazendo sexo no Bubba. Ah lá, tá vendo o que eu falei? Teve gente que achou que eu tava falando zoando, mas tem foto do Trump chupando o Putin sabe de tudo, irmão. Então, e eu achei que tinha Sirius. Foi isso que Jeffrey Epstein disse. O que isso significa? Vocês não têm noção de nada, vocês estão achando que tem uma gadaiada aí. Olha, o ser humano é complicado, cara. Nossa, é feitiçaria das brabas isso, eles não conseguem enxergar a realidade. A coisa é totalmente satânica, cara, é totalmente satânica mesmo, não é brincadeira não. Os caras são demônios, nefários total, bicho, nefários. Ide para problema. Você e seu filho, Donnie, podem refazer Get Hard. Assim se comunicam num servidor não seguro. O professor Jung falando sobre Bill Clinton e Donald Trump. Quer dizer, isso está chocando muita gente, mas talvez você possa reiterar, reforçar ou elaborar sobre o que isso realmente revela. Tudo isso? O que está acontecendo aqui? Porque o que eu vejo é um império americano moribundo, meio que sendo exposto, não por jornalistas, não por pessoas fazendo o trabalho, mas por eles mesmos. Bem, quero dizer, também temos que lembrar... O mundo tá perdido, agora é esperar a volta de Jesus. Exatamente, irmão. E no apartamento de Jeffrey... Vai de igual de quando? Daqui a pouco. Vamos só dar aqui, terminar de ver isso aqui, vou ver os pics, nós já vai já. Em Manhattan, há uma pintura do Bill Clinton de vestido, basicamente montado em drag. Então, uma possível interpretação é que todos esses políticos...
Xandão, a prisão do Maduro foi uma das maiores cortinas de fumaça da história. Sem dúvida, né, irmão? Eu falei isso daí na live. O povo é burro, nem isso eles conseguem raciocinar. Eles têm coragem de chamar aquilo lá de prisão. Aquele puta teatro. Pessimamente feito ainda por cima. Políticos que achamos que são nossos representantes, na verdade, são apenas brinquedos da elite. Eles são apenas marionetes da elite. Eles são apenas atores pagos. Eles são literalmente atores pagos. E, portanto, a democracia americana sempre foi uma mentira. E assim, Bill Clinton, Donald Trump... Democracia americana. Eles apenas fazem a vontade dos poderosos. E os poderosos estão, você sabe, em seus... festas secretas, rindo de nós, zombando de nós, porque conseguiram nos enganar. E nós, todos os dias, estamos brigando por essas políticas mesquinhas. Pô, velho, o cara aqui, esse professor Jiang, ele tá falando tudo que eu falo aqui, cara. Esses dias eu até falei, que enquanto a gente tá aqui falando sobre isso, os caras estão lá nos iates dele, cheio de dando risada, usando droga, se embebedando, eles estão literalmente rindo. Vendo a mídia que eles mesmos criaram, patrocinam, falando mentira. Canal do YouTube com gente mentindo, totalmente pró-sionista, falando, enganando o povo. O povo retardado, ó. Os caras estão rindo, é literalmente isso, cara. Eles estão dando risada, literalmente. Flopou. Isso não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro poder. Então, eu acho que o que esses e-mails de... Tem um canal dele em português. Depois vocês me falam qual que é. Revelam é o profundo desprezo que a elite tem pelo povo. E esses políticos não são nada mais do que essas marionetes. Exatamente. Que a elite exibe na nossa frente para nos distrair. Tudo está sendo cuidadosamente orquestrado pelos poderosos. E então, o que vemos em Washington, D.C. nunca foi mais do que um reality show. Sabe, e isso vai ainda mais fundo, porque eu acho que uma das coisas que ficou de fora dessa conversa foi... Nós vamos abordar muito isso ao longo do programa. Israel poderia destacar que o uso de gás contra mulheres e crianças é uma expressão do século XX. Mulheres já não são mais equivalentes a crianças versus combatentes, apenas literalmente dando conselhos ao professor Zhang sobre como Jeffrey Epstein lhe dava conselhos sobre como Israel deveria apresentar sua política externa aos EUA. Política externa, quero dizer, fale sobre isso. Acho que isso realmente escancara as realidades dessas relações e como isso chega até o nível de império. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o poder sempre se consolida e se une. O que quero dizer com isso é que essas agências de inteligência, Mossad, CIA, MI6, todas elas estão interligadas. Todas estão em aliança umas com as outras. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essas agências de inteligência também... Já tinha assistido esse canal antes? Não. Primeira vez. Já me inscrevi aqui que o cara aqui, bem lúcido, cara. Tava vendo ali no esporte do inteligentista ali, velho. O cara não consegue conceber que o presidente Trump dos Estados Unidos, cara, faz parte de todo esse esquema aí do Epstein, cara. Chega a ser uma tristeza, um cara tão inteligente como ele não conseguir ver uma verdade, cara, que... Tipo, assim, mas o inteligentista vai chegar uma hora que ele vai despertar pra isso aí também, viu? Ele vai perceber da fraude política. Cada dia que passa, eu fico mais triste, mano. Uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é você ter conhecimento técnico, prático. Quando você vai para uma escola, para uma universidade, você escolhe fazer um curso, você adquire um conhecimento técnico. O conhecimento técnico, ele não te desperta para a verdade. Ele te ensina a conseguir emitir uma prática diante de uma situação, resolver algum problema prático, certo? O estímulo da sua inteligência, ele pode ser direcionado para várias direções. Você pode ser um cara extremamente inteligente de forma matemática. Você pode ser um cara extremamente inteligente em oratória, em escrever livro, um físico, você pode ser um médico, tem um conhecimento absurdo de medicina. No entanto, todo esse tipo de conhecimento técnico, ele pertence à matrix que nós somos inseridos, para você entrar no mercado de trabalho e contribuir para a sociedade. Até aí, show de bola. Onde que está o problema? O problema é justamente você ficar travado só nisso. É você se esquecer que uma coisa é o seu conhecimento técnico, que você adquire praticando durante a vida. Outra coisa é você ter o conhecimento da verdade, que é o conhecimento real. O que é o conhecimento real? É você enxergar o mundo com os devidos olhos corretos. É isso, irmão. Enxergar por trás da farsa. Não adianta nada você ser um cara que tem o QI elevadíssimo, você ser o melhor matemático do mundo, não interessa que você é o melhor médico do mundo, se você é preso na Matrix. Você é só mais um gado contribuindo para o plano deles. Então, conhecimento real só tem um. É o do Criador, é o bíblico, irmão. Por isso que eu falo aqui, cara, você tem que estudar, em primeiro lugar, a Bíblia, para observar as coisas com os olhos corretos.
Sem evolução espiritual, você nunca vai obter o conhecimento verdadeiro. Você só vai ser um cara bom na sua respectiva atividade que você faça aí. Pode ser um bom professor, pode ser qualquer coisa. Dentro da Matrix, você pode ser bom em qualquer coisa. Agora, quem são aqueles que detêm o conhecimento de verdade? Que entendem o que se passa no mundo? É aí que tá, irmão. E justamente o que os caras da elite fazem é esconder de nós toda a verdade, o conhecimento real, as motivações verdadeiras das coisas que acontecem no mundo. De que forma? Colocando a gente nessa Matrix aí, ó. Não, sua preocupação é uma só. Vai pra faculdade, vai lá ser imbecilizado, vai lá se transformar num NPC igual ao que tá do seu lado e vai pro mercado de trabalho que tá esfacelado, que nem isso tem mais aqui no Brasil, não tem nem emprego pra você. Pega o seu diploma, engaveta ele, fica depressivo, endividado e fica desesperado para ganhar dinheiro para pagar a conta. Enquanto você estiver fazendo isso, você não tem tempo para prestar atenção nos detalhes e adquirir o conhecimento verdadeiro. Você entendeu? É isso, irmão. Aí nós chegamos ao Super Xandão, o streamer que vem aqui há 5 anos e fala as mesmas coisas pra vocês, que pela maioria é tido como maluco e nada do que eu falo tem valor. Bom, vamos ver o que o tempo vai dizer. Já tá dizendo, né? Ó, isso daqui, ó, não é novidade nenhuma. Pra quem acompanha a live desde o começo, pra quem já tava despertando, ó, há 5 anos atrás. Isso aqui. Aí, irmão, no final, vocês é que vão me falar se valeu a pena aprender aqui as coisas ou não. Entendeu? De brincadeira e falar abobrinha, todo mundo gosta. Eu também adoro ficar dando risada e falando merda aí. Ouvindo merda. Legal pra caramba. Agora, o importante de verdade é você ter aprendido e evoluído durante a trajetória, né? Porque essa live tem que servir pra isso. O tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar, irmão. Já tá mostrando. É só questão de paciência. Não tem como a verdade não ser revelada. Não tem. Não tem. Isso é bíblico. Também estão em aliança com diferentes sociedades secretas, assim como organizações criminosas. Então, do ponto de vista de pessoas como Jeffrey Epstein, ele é o verdadeiro poder no mundo. E é por isso que ele acha que pode ditar a política externa para todos. Eu baixei o Pix pra tentar explicar razoavelmente isso daí pro cara, pra ver se ele entende. Porque assim, cara, é impressionante como que até agora tem pessoas que não entendem por que coisas como a fraude do evolucionismo, a real forma da Terra, por que isso muda seu mundo, por que isso muda você. É impressionante vocês não terem entendido isso ainda. Sendo que vocês foram treinados para aprenderem que a Terra é uma bola. Se isso não fosse importante, vocês acham que eles ensinariam para vocês? Por que ensinar que a Terra é uma bola? E que você tá vagando no espaço? Irmão, é tão na cara. É tão na cara, bicho. O problema é que o brasileiro, ele é um povo muito retrógrado no pensamento. Ele demora muito para entender as coisas, né? A nossa educação aqui, cultura, foi esfacelada, dizimada. Nós somos colônia, né? Então as pessoas demoram demais para juntar um pontinho no outro, para raciocinar. Perderam a capacidade crítica de fazer pergunta, de entender. Cara, não questiona nada. Olha, é terrível o negócio aqui, viu? É terrível. Terrível. Tudo leva na brincadeira. Você vê agora esse negócio do Epstein aí, ó. Um monte de gente leva na brincadeira. Vai ter carnaval aí e todo mundo vai passar de novo. Essa imundice toda aí, ó. Então eu não acho que qualquer cortina de fumaça tampa a visão de todo mundo. Rapidamente o brasileiro se esquece do que importa. É doideira, doideira. Jeffrey Epstein era realmente um espião. Eu acho que Ghislaine Maxwell, sua namorada, era na verdade a espiã. E uma boa evidência disso... Exemplo. Estão até agora falando do cachorro orelha, dessa atrocidade. Vocês estão vendo as pessoas falando do Epstein? Dessa atrocidade aqui? Vocês estão vendo o mesmo reboliço? Vocês têm noção, será que o povo conseguiu entender do que se trata isso aqui? Do tanto de criança, de gente que se fudeu e morre, continua morrendo por causa de tudo isso aqui? Quem são esses caras? Cadê o reboliço? Cadê o povo todo falando, todo mundo gravando vídeo, os influencers todos falando? Mas do cachorro estão falando até agora, irmão! Caso do Banco Master. Banco Master já acabou, é como se nem tivesse acontecido, ninguém lembra mais. O caso do cachorrinho aí já tampou isso aí. A passeata do Nicolas Ferreira ajudou muito pra isso aí também. Já acabou. Isso é que acabou. Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, era um espião notório. E ele trabalhava para o Mossad, MI6, assim como para a inteligência russa, a KGB. Então é assim que os poderosos agem. Os poderosos são quase como um nexo de todas essas agências de inteligência, governos estrangeiros, sociedades secretas e organizações criminosas.
E assim, eles discutem entre si como enquadrar melhor as questões e como impulsionar melhor os acontecimentos. Então, sabe, dessa perspectiva, se você analisar cada vez mais os e-mails de Jeffrey Epstein, descobrirá que ele tinha conhecimento de muitos eventos geopolíticos. E, na verdade, ele também ajudou. INSS esquecido, a Ilha de Marajó esquecido. Já esqueceram tudo, irmão. Ajudava a planejar muitos eventos geopolíticos. Sim, sim. E vamos agora mergulhar mais profundamente em alguns desses jogadores de poder que foram revelados como sendo muito próximos de Jeffrey Epstein, a ponto de ele literalmente falar sobre eles com Cat Ramirez, que era conselheira jurídica da Casa Branca de Obama. Ele diz, ao falar com ela, garotas, cuidado, vou retomar um velho hábito. Veja bem, ela diz, você pode acabar enjoando de mim só por seguir esse caminho. Você não está gerenciando nada, nem seu tempo. Bom, vamos ver um pouco da live do Rubão aqui, depois nós vai pro God, né?